Olá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar P. Santo e estamos começando mais um vídeo aula. A nossa resposta cristã hoje vamos estar respondendo o seguinte tema: como recebemos o Espírito Santo? É isso aí, né? Hoje vamos estar respondendo esse tema, ok? Desde já eu quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida e assim ficamos mais que gratulados em Cristo Jesus, ok? Então fica aí que a gente volta já já, depois da nossa vinheta, em nome de Jesus. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. O Ministério Apologética Defendendo a Fé é um ministério cristão de apologética sem fins lucrativos, não denominacional, dedicado à glória do Senhor Jesus Cristo, que tem por finalidade equipar os santos com materiais teológicos para a defesa da fé e aprendizado das Escrituras, assim como a promoção e defesa do Evangelho cristão, doutrina e teologia. Para isto, Apologética Defendendo a Fé analisa movimentos religiosos e não religiosos e os compara com a Bíblia. Examinamos o islamismo, as testemunhas de Jeová, o mormonismo, adventistas do sétimo dia, o catolicismo romano, seitas não pentecostais e muito mais. Em todas as nossas análises, usamos a Bíblia como o padrão final da verdade para defender e promover o cristianismo. Irmão, toda videoaula eu costumo colocar uma nota de rodapé adicionais. Para quê? Para ajudar você, né, no seu estudo de apologética. Porque isso aqui, irmão, é uma aula de apologética, ok? Uma aula, por sinal, uma aula bem feitinha, né? Então, coloquei aqui uma nota de rodapé apologética, que isso vai o quê? Acrescentar no seu conhecimento o seu nível, né? O seu nível é, como diz assim, o seu grau de conhecimento, ok? Beleza? Então, coloquei aqui o tema, os livros inspirados do Antigo Testamento, ok? Então, vamos lá. Primeiro, como ficar pertinho de você aqui, tá? A primeira perguntinha. Como os primeiros cristãos sabiam que um livro era de Deus e que não era? Irmão, a resposta apologética da gente é simples, né? É simples. Os livros inspirados por Deus tinham aí a impressão digitais de Deus e outros livros não. Perguntinha 2. Mas quais eram essa expressão digitais de Deus? Nossa resposta apologética é: o livro foi escrito por um profeta de Deus, ok? Isso está lá em Deuteronômio 18.18. Depois você confira lá. Nos diz que apenas um profeta de Deus falava as palavras de Deus. Esta é a maneira através do qual Deus se revela. Ok, irmão? Eu coloquei aqui uma mão aqui, simbolizando a mão do Senhor, tá? Para dar assim uma ilustração, porque a figura em linguagem ajuda muito, né? Deixa eu falar algo para vocês, irmão. Você está ouvindo um passarinho aqui, é muito bonito, né? Os passarinhos do meu cunhado, tá aqui atrás, passarinho muito bonito, ok? Então esse é o nosso fundo musical. E por sinal original, hein? Não há nada de inteligência artificial, não. Tá bom? Então, irmão, o livro inspirado do Antigo Testamento, eles tinham que a digitais de Deus e outros não. Nós chamamos na apologética, na teologia, como esse livro que não tinha digitais de Deus, como livro apócrifo, ou seja, livro não canônico, tá? Livro espúrio. Então é muito importante saber sobre esse assunto, porque a seita, irmão, ela produz livro aí, inclusive eu estou com um aqui para te mostrar. Esse aqui é da TJ, tá? Raciocínio à base da Escritura.
e sempre ando com esse livro aqui. Tudo que você perguntar a Testemunho de Jeová, eles são decoreba, ele decora isso aqui, raciocínio à base da escritura. Ele leva sempre isso aqui na maleta dele lá, tá? Maleta 1914. Beleza? Então isso aqui é o cavalo de batalha da seita. Tá? O outro é esse aqui, ó. Livros também que você tem que fugir, Mormonismo. Foi escrito por Joseph Smith, o falso profeta, ladrão de cavalo, diz que Deus apareceu para ele, o anjo Moroni, e fez ele escrever esse livro aqui. Mas mentira, irmão. Tudo isso aqui foi plagiado da Bíblia. Ele pegou a Bíblia, foi plagiando e colocando a exegese dele. Ok? Então, tem que tomar com esses livros. Tem outros aqui também, né? Outro livro aqui. Aí você fala, irmão, mas você tem livro de seita? Sim, irmão, eu sou um pesquisador bíblico, eu sou apologista. Então nós temos que o quê? Estudar a bactéria para poder estar aplicando o quê? O antídoto, né? A gente não pode chegar e falar da seita sem conhecer o terreno do inimigo. A gente não pode falar o que é seita sem saber o que eles crêem. Então, mas por sinal, tem muita gente aí chamando a pessoa de seita sem saber que eles crêem, ok? Então, chega de moleza, irmão. Então, vamos lá para o nosso próximo vídeo, como diz o outro aí. Então, irmão, meus irmãozinhos, deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu tomar meu chá aqui. Mineiro gosta muito de chá. Quando Cristo nos salva, nos liberta, né, de todo pecado, deixa eu corrigir algo aqui que muitos falam. Eu aceitei Jesus e agora vou me batizar. Bom, às vezes a força da expressão leva a gente a falar a coisa errada. Tá? Não foi você que aceitou Jesus. Foi Ele que nos aceitou. Foi Deus. Tá? Foi Deus que nos aceitou. Desde a fundação do mundo. Ok? Então, quando Cristo nos escolhe para ser salvo, nós temos que fazer alguns passos. Tá? Eu creio que primeiro vem a regeneração depois do batismo. Tá bom? Beleza? A gente vai estar explicando isso aí. Então, como é que eu vejo o batismo do Espírito Santo? Eu vejo, diante da palavra do Senhor, que nós recebemos o batismo, somos salvos em Cristo Jesus. Tá? Assim que eu creio e assim que a Bíblia me ensina. Tá? A Bíblia é a nossa estaca de sustentação. Ok? Nós temos que crer naquilo que está escrito. Coloquei aí, tá um pastor, né? A figura da água lá batismal, a irmãzinha lá, tomando não, se batizando. Está o símbolo do Espírito Santo. Beleza? Então, quando Cristo nos aceita, nos predestina para a salvação, nós somos selados, batizados com o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Depois nós temos que dar outros passos, que é justamente o batismo. Tá? Primeiro você se batiza para depois ser batizado pelo Espírito Santo. Não, eu não creio dessa forma. Tá? Eu não creio dessa forma. Eu creio diferente como a Bíblia fala que é. Ok? Antes de você me taxe de herege, eu sei que os irmãos aí vão ficar bravo comigo, tá? Mas eu amo todos vocês, ok? Você não é obrigado a concordar com a minha visão, tá? Apologética, ok? Caso você tenha dúvida, então, ore ao Senhor. Beleza? Irmão, eu quero dizer para você que eu sou pentecostal clássico, assembleiano, creio nos dons do Espírito Santo, creio no falar em língua, creio nos anjos, creio
que o Senhor Jesus pode usar um servo seu para trazer uma palavra de exortação, para nos exortar, e também uma palavra de condenação. Eu sou continuista, ok? Antes de vocês pensarem que eu sou tradicional, não sou tradicional, sou pentecostal clássico, beleza? Assembleiano. Mas, irmão, eu não posso concordar com coisa que a Bíblia não me ensina, tá? Eu não vejo isso, isso aqui, esse tempo que nós estamos abordando, como assim, uma heresia, longe disso, tá? Eu creio que, no meu ponto de vista apologético, eu vejo que isso é uma falta de interpretação, beleza? Irmão, algo que você tem que parar para pensar é o seguinte, tá? Pensa comigo, existe quantos tons de tinta? Pensou? Vários. Vou citar só dois aqui. Existe, irmão, o preto e o cinza, não é? Então, também outra linguagem que nós podemos usar também. Você não pode ficar somente olhando para a cara da moeda. Você tem que virar também a coroa. Então, você tem que ter uma opinião baseada na Bíblia. Tá? A apologética é isso. Você tem que defender aquilo que você crê. Ok? Mas, irmão, mas a igreja lá acredita que nós recebemos o batismo do Espírito Santo depois. Né? Eu conheço gente que tem muito tempo, né? Que diz que não é batizado pelo Espírito Santo. Irmão, a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Eu quero que essa aula seja bênção para a sua vida, ok? Eu estou aqui para, assim, auxiliar você a entender as Escrituras. Claro, Deus é o nosso guia, nosso mestre, é Ele que nos capacita. Tá bom, meu irmão? Então, eu não creio dessa forma, que a pessoa se batiza e depois tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Irmão, por que você não crê? Porque a Bíblia não diz isso, tá? Não tem lugar nenhum que explica isso. Se você aprendeu errado, aprender dessa forma, se você está contente dessa forma que você acredita que seja verdade, então você fique com isso, com as tuas verdades, tá bom? Beleza? Ninguém é obrigado a concordar com a opinião dos outros. Isso vem através da revelação de Deus e através, tá vendo esse livro aqui? De pesquisa bíblica, tá ok? Beleza? Então, tá aí o pastor aí, né, batizando a irmãzinha, tá o símbolo do Espírito Santo, tá a água batismal. E agora eu quero mostrar um texto bíblico para vocês, ok? Vamos lá. Isso aqui, ó, uma figura aí muito legal, né, do Senhor Jesus, e tá o texto lá supracitado, que fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Bom, aqui está um tema muito bom, né? Que você pode usar para defender a doutrina da Trindade, o batismo de Jesus, tá? Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, beleza? Por sinal, eu estava conversando com um amigo meu do grupo. Nós temos um grupo, tá, irmão, de apologista, né? Cada um deu uma opinião ali sobre a definição da palavra Trindade, embora essa palavra não apareça na Bíblia, tá? Não é porque que não aparece, ela não é existente. Ela é existente sim, tá? Você pode definir a palavra Trindade quando alguém perguntar para você? Define a palavra Trindade, apesar que não existe definição. Todos os apologistas, teólogos sabem disso. Mas uma definição mais plausível que eu vejo é essa aqui, tá? Quando a pessoa fala, defina a definição da palavra Trindade. Bom, você pode responder, a Trindade eu defino como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ponto final. Que não adianta
buscar significado, que você não vai achar grandes coisas, tá bom? Então, beleza, irmão? Então, vamos lá para o nosso vídeo ou aula, ok? Continuando aqui, irmão, essa videoaula, eu coloquei aqui, tive a bondade de colocar aqui o texto que é muito utilizado praticamente por todos os pentecostais e, infelizmente, eu tenho que falar, pelos neopentecostais. Os irmãos já sabem a minha posição sobre os neopentecostais, né? As heresias que eles pregam. Mas, tudo bem. O tema não é esse, né? Então, todo pentecostais clássico, tá, usa esse texto aqui de Atos 19.5, tá? Eu vou ler ele aqui, já botei aqui bem grande mesmo, né? A gente poder estar aqui fazendo digamos assim, uma hermenêutica, tá? Uma breve hermenêutica. Vou chegar mais para perto de vocês aqui. Estou bem pertinho de vocês aqui, tá? Versículo 1, né? Quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Versículo 2. Ele perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sei que ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Perdão. Não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntando, né, Paulo? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Verso 4. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Beleza, irmão? Tudo bem por aí? Então tá. Continuando. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Verso 6 agora. Quando Paulo impôs a mão, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Atos, isso aí está até na Bíblia Católica está escrito isso, tá, irmão? Atos 19.5, beleza? E aqui do seu lado aqui está Mateus 3.11, que fala sobre o batismo de João. Irmão, para você, como é que eu vou explicar para o mundo de uma maneira bem fácil para vocês, tá? A chave da hermenêutica para entender isso aqui, tá? É o seguinte, né? Eu creio que muito se alegra nesse verso aqui, 6, que fala assim: quando Paulo impôs a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, tá? E outro texto que se alegra muito também, os irmãozinhos aí, é o verso 4, que fala assim, 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, né? 6. Então, muito se alegra nesse verso aqui, versículo 6. Às vezes o irmão conversa comigo. Não, aqui, ó, em Atos 19.6, fala que ali, ó, os irmãos ali não eram batizados pelo Espírito Santo, tal, e Paulo foi batizado, e assim mesmo é a igreja de hoje. Você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Muitos falam isso aqui, muito fala sobre esse versículo, mas não parou para pensar que é um versículo tão fácil de entender que
eu tenho que falar o seguinte, que joga por terra essa ideia de você buscar o batismo do Espírito Santo, tá? Vou explicar para você, eu sei que você está ansioso aí. Então, irmão, qual a chave da hermenêutica para derrubar esse argumento? Muito simples, irmão. É muito simples. Ah, se você pesquisar um pouco sobre esse pessoal aqui, sem mais delongas, alguns, alguns teólogos reformados, né, diz que esse povo aqui pertencia à seita de João, tá? Dos Essênios. Calma, a seita naquela época não tinha um nome pejorativo como tem hoje, né? Heterodoxo, tá? Nada disso, era só uma seita porque era sectário, e sectário vem do latim, né? Uma escolha. Então, eles eram chamados de seita porque eles escolheram andar com Jesus, tá? Nesse sentido assim. Mais para frente a gente vai fazer outros vídeos em nome do Senhor Jesus, a gente vai explicar isso aí, tá? Então, alguns comentários bíblicos diz que esse povo ele pertencia à seita de João, tá? Beleza? Até aí tudo bem, ok? Agora, irmão, fala para nós qual é o segredo, né? A chave da hermenêutica para entender o texto. É simples, irmão. O texto, Paulo, aqui no texto, Paulo fala o seguinte, pergunta, que aqui, ó, em que ele perguntou, você recebeu o Espírito Santo? Deixa eu ver aqui, me ajuda aí. Então, que batismo você receberam? Paulo perguntou, né? Então, que batismo você receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. O batismo de João. Irmão, pensa comigo. João está vivo hoje? Não. Você vê João aí andando com cinto, comendo gafanhoto e mel? Resposta, não. Irmão, ah, hoje, hoje, você é batizado em nome de quem? De João ou de Jesus? É simples. O texto aqui está falando que eles foram batizados em nome de João. De João, de João. E depois eles foram batizados em nome de Jesus. Hoje, irmão, você é batizado em nome de Jesus. E quando você é batizado em nome de Jesus, você é batizado do Espírito Santo na hora. Não tem dois batismos. Batismo de... você foi batizado nas águas e você agora tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Não é isso que o texto está falando, ok? Não é assim que a coisa funciona. Paulo, em 1 Coríntios 4,6, fala que nós não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Então, quando a pessoa leva para esse caminho, dizendo que você foi batizado nas águas e depois você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, então você está ultrapassando as Escrituras. E Apocalipse fala também, tá? Que a gente não pode nem acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Então, o texto é simples para você, assim, jogar esse argumento por terra. Não tem dois batismos na Bíblia. Você busca batismo do Espírito Santo, tá? Ou você batiza nas águas e depois você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia fala, irmão. A gente não pode fazer uma iegegese. Eu sei que tem muito pentecostal aí, clássico também, irmão, eu sou pentecostal clássico, mas eu tenho que ficar com a Bíblia, tá? Não fica aborrecido comigo por causa disso. O tema que nós estamos aqui falando não vai interferir nada na tua soteriologia, ok? Agora, uma coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui, tá? Se a sua igreja acredita assim, você está feliz desse modo, você seja feliz, tá? Mas tenta
pedir sabedoria ao Senhor, Deus, e buscar na Escritura, para você entender mais o assunto, tá? Porque a Bíblia não diz que você tem que buscar 2 batismos, ok? Beleza? Então, até aqui estamos... é, está respondido aqui as perguntas. Então, vamos para o nosso próximo vídeo ou aula, ok? Nosso próximo slide, irmão. Bom, irmão, continuando nossa videoaula aqui, isso aqui é uma videoaula, né? Tá aí no seu visor do computador o tema, que você esperou bastante por esse tema aí, né? Obrigado por ter esperado. Tá assim, como recebemos o Espírito Santo, né? Tá escrito aí. Em primeiro lugar, irmão, o apóstolo Paulo claramente ensinou que recebemos o Espírito Santo no momento que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. 1 Coríntios 12,3 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Romanos 8,9, irmão, nos diz que se uma pessoa não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Está lá. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Vou botar uma figurinha aqui. Opa! Tá aí a figurinha. Beleza? Então, irmão, se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não é batizado no Espírito Santo, você é de quem? Por sinal, essa seita que bate na tua casa aí, eu vou falar até TJ para não falar o nome de Deus em vão. Tá? As TJ, a Testemunha de Jeová, bom, acabei falando o nome, né? As Testemunhas de Jeová, se você perguntar a ela, vocês são filhos de Deus? Vai falar que não. Vocês são nascidos de novo? Não. Bom, eles não são nascidos de novo e não têm o Espírito Santo de Deus. Então eles são filhos de quem, irmão? Filho de quem? Responda para mim. Você já sabe a resposta, né? Filho do diabo. Então, irmão, se você não foi batizado pelo Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, você é de quem? Responda para mim. Respondeu? Então, todo crente fiel em Cristo, quando Cristo passa a morar em nós, temos o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo na hora. Você não tem que buscar o batismo do Espírito Santo, coisa nenhuma. Onde está escrito isso na Bíblia, irmão? Em lugar nenhum. Tá? Irmão, mas eu falar em língua. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Paulo disse assim, procurai os melhores dons. Não proibais o quê? O falar em língua. Quando você é salvo em Cristo, você é batizado pelo Espírito Santo, tá? Você é cheio da glória do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Aí tem um segundo passo, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Qual é? Tchan, tchan, tchan. Você tem que buscar os dons, falar em línguas, ok? Falar em línguas estranhas, falar em línguas dos anjos. É isso que é bíblico, irmão. É isso que está na Bíblia. Tá? Simplesmente é fácil você entender isso. Ok? Tem mistério aqui? Não tem. Talvez seja mistério para você, que alguém nunca te ensinou dessa forma, bem explicativo. Tá? Por isso que eu estou falando. Existem 2 tipos de cor. Tá? O preto e o cinza. Existem vários tons, né? Só para a questão de linguagem figurada. Então, irmão, nós somos salvos em Cristo,
tá? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, Espírito Santo de Deus. No segundo passo, aí você busca os dons, né, de profecia, dons de falar em língua, tá? E os dons, irmão, os dons é para edificar você e edificar a igreja, ok? Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo ou aula, nosso próximo slide, irmão. Muito bem, irmão. Em segundo lugar, nas cartinhas de Paulo, Efésios 1.13 e 14, nos ensina que o Espírito Santo é o selo da salvação para todo aquele que nele, todo aquele que, todo aquele que crê, ok? Cadê Paulo? Deixa eu botar o Paulo aqui. Cadê você, amiguinho? Aí, nosso amiguinho aí, tá? Então, Efésios 1.13 e verso 14 fala assim: e que também vocês estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido e foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da posição adquirida, para louvor da sua glória. Beleza, irmão? Está aqui, ó. Efésios 1.13, 14. Está dizendo, quando você ouviu a palavra da verdade, tá? E o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, irmão, está aí. A nossa estaca de sustentação, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela diz que quando nós somos salvos, você é salvo, você é selado com o Espírito Santo na hora, tá? Você não tem que buscar batismo do Espírito Santo, coisa nenhuma, ok? Você tem que buscar o quê? Os dons espirituais, certo? Então, a dever de casa para você, Efésios 1:13, 14, ok? Então é isso aí, tá bom? Mas não vai chegar na tua igreja, irmão, não precisa você sair da tua igreja, se eles crêem da forma que você que você aprendeu, você não precisa sair da tua igreja, ok? Não precisa você fazer isso, tá? Agora, se você descobriu que, que essa maneira correta, que a palavra ensina, que nós somos selados com o Espírito Santo, quando somos salvos, você aprendeu, tem convicção disso, o que você vai fazer? Se alguém insistir no tema, você vai falar, não, é isso, não é assim, entendeu? Aí sim, você tem que dar uma resposta apologética, tá? Se alguém te perguntar, insistir no assunto, como você já conhece a resposta, certo? Se você teve essa aula de apologética aqui, você entendeu, né, o Espírito Santo mostrou para você o correto, aí você, ok? Você dá a resposta à pessoa, fala, ó, eu creio dessa forma, né? Nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós somos salvos em Cristo Jesus, tá? O nosso amiguinho Paulo aí fala nas cartinhas dele, ok? Efésios 1:13, 14, a gente vai também vendo outro texto aí, que não é um só texto não, tá, irmão? Beleza? Lembrando, você não precisa arrumar confusão com a sua igreja, porque isso não é apologética, irmão, tá? Minha esposa é filha de pastor, né? E por sinal, meu pastor era um pastor pentecostal clássico. Ele usava o óleo ungido lá na igreja dele, tá? Minha esposa também acredita, eu não vejo necessidade de usar óleo ungido. Eu vou brigar com minha esposa? Vou falar, vou debater com ela? Não é assim. Eu aprendi com o meu mestre, tá? Um dos maiores mestres de apologética aí, tá? Que a apologética é feito com amor, ok? Então,
A apologética não é feita com agressão. Se a pessoa não acreditar, não acredita, então só respeito o ponto de vista dela lá e acabou. Agora, se a pessoa quiser debater o assunto, aí é outra história. Você tem que sentar com o camarada, né, e mostrar na Bíblia para ele, ok? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, na quarta aula, a gente vai falar aqui sobre a definição da Trindade e a doutrina de Deus, tá? Nós chamamos de base bíblica, tá? Cristã, esse é o nosso tema, beleza? Então, irmão, vamos embora para o nosso próximo vídeo aula. Então, a explicação está aí. Espero que os irmãos estejam assim entendendo como nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Beleza? Beleza, irmão? Então, estamos aqui na terceira aula, né? Terceira slide, como queira, ok? Essas três escrituras deixam claro que o Espírito Santo é recebido no momento da salvação. Irmão, Paulo não poderia dizer que nós todos fomos batizados com um Espírito e que todos foi dado um Espírito para beber, se todos os crentes de Corinto não tivessem o Espírito Santo. Tá vendo aí? Como é que Paulo ia falar uma coisa dessa que todos nós bebemos, né, do Espírito, ok? Então tá. Romanos 8,9 é ainda mais forte. Por exemplo, se uma pessoa não tem o Espírito Santo, esta não pertence a Cristo. Irmão, aí ó, a palavra é essa. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, de novo, essa pessoa não pertence a Jesus, ok? Irmão, mas eu tenho 40 anos, 50, 30, 10, seja lá que for, eu não fui batizado do Espírito Santo. Quem disse, irmão, que você não foi batizado do Espírito Santo? Você não foi batizado do Espírito Santo se você não entregou sua vida a Jesus. Tá? Se você não teve comunhão com Ele, certo? Não teve sua vida no altar de Deus. Beleza? Aí, meu irmão, aí você não foi batizado do Espírito Santo, coisa nenhuma. Agora, o crente quando ele entrega a vida a Cristo, né? Deus entra no nosso coração, porque Deus, irmão, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai, tá? Ele sabe de tudo, ok? Então, lembrando, se você não tem o Espírito Santo, então você é de quem? Responde para você mesmo, tá? Então, espero que através dessa videoaula os irmãos aí botem a cabeça para pensar e pense comigo, ok? Irmão, antes que eu me esqueça, eu boto assim o vídeo bem pequeno aqui, porque eu tenho que escrever mesmo, tá? Eu prefiro botar um pouco a letra maior. Às vezes tem irmão aí que não enxerga bem, igual eu aqui, né? Então eu tento colocar uma letra bem grande, né? Bem enorme, para poder os irmãos aí ler escrito, né? E também assistir a videoaula. Facilita, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Continuando aqui nossa videoaula apologética, né? Em quarto lugar, nós estamos aqui em quarto lugar, né? Acompanhe aqui comigo, tá? Por essa razão, possuir o Espírito é fato de identificação em ter ou não a salvação. Além disso, o Espírito Santo não poderia ser o selo da salvação. Efésios 1, 3, 14. Se ele não fosse recebido no momento da salvação. Inúmeras escrituras deixam muitíssimo claro
que a salvação é segurada no momento que recebemos a Cristo como Salvador. Ok, irmão? Então, aqui Efésios 1.13-14 confirma que acabamos de ler, tá? Que o Espírito Santo ele é dado no momento que somos salvos em Cristo Jesus. Beleza? Então, próximo vídeo aula. Bom, irmão, o resumo da nossa aula apologética, da conclusão, está aqui, ok? Então, para a conclusão da nossa vídeo ou aula, acompanhe comigo. Esta discussão é polêmica, porque há bastante confusão entre dois ministérios do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, ou seja, passar a ser por ele habitado. Ocorre da salvação, ok? Estar cheio do Espírito é um processo contínuo na vida cristã, enquanto defendemos a posição de que o batismo do Espírito Santo também ocorre no momento da salvação. Algumas igrejas evangélicas não vê assim, ok? A nossa posição aqui do Ministério Apologético Defendendo a Fé é que a pessoa recebe o Espírito Santo no momento da salvação, ok? O nosso Ministério Apologético, irmão, é um ministério, tá? De apologética, onde nós ensinamos a Bíblia para os irmãos, doutrina bíblica, ok? Aqui a gente não passa a mão pelo erro doutrinário, tá? Não vou dizer que, eu estou certo, não, mas eu tento fazer as minhas pesquisas bíblicas e orar ao Senhor, ok? Sobre o assunto que eu quero passar para os irmãos, tá? Como falei na fala primária, eu bebo muito a teologia reformada, tá? E também a pentecostal clássica, claro, né? Eu sou pentecostal clássico, né? Mas é assim, tá bom? Mas nossa posição apologética aqui, nós cremos que o batismo do Espírito Santo é recebido no momento da salvação. Nós temos um ministério aqui no Rio de Janeiro, na cidade chamada Duque de Caxias, que é o Ministério Apologético é só a Escritura, somente a Escritura, mais nada, tá? Defendendo a fé. Ok, irmão? Então vamos para próximas considerações e os próximos resumos. Nosso resumão, né? Beleza, irmão? Então nessa última aula, né, praticamente já está no final, coloquei algo aqui, mais um item aqui da nossa conclusão, que vai ser ferramenta e bênção para a sua aula, o teu estudo de apologética, ok? Letra B, tá? Acompanhe comigo a leitura. Isso, às vezes, resulta em confusão entre o batismo do Espírito Santo e receber o Espírito, como um ato subsequente à salvação, ok? A perguntinha de fixação aqui é a resposta, tá? Quando recebemos o Espírito Santo? Resposta apologética. Ponto 1. Recebemos o Espírito Santo simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Está lá em João 3.5-16. Ponto 2. O Espírito Santo se torna nossa posse permanente no momento que cremos. Ok? Está aí a resposta apologética. Dever de casa está aí, irmão. Tá? Resposta apologética está tudo certinho aqui, ok? Cabe agora você orar a Deus. O que eu passei para você na aula está dentro do teu ponto de vista assim teológico, né? Se você concorda ou não, tá? Isso aí você ora a Deus aí, tá ok? Para Deus assim te revelar, beleza?
tá? Mas a nossa cosmovisão apologética do canal Defendendo a Fé é essa aí, que é assim que está escrito. Nós acreditamos que somos selados com o Espírito Santo quando cremos no Senhor Jesus. E ponto final. Caso você tenha algum comentário aí, tá? Não concordo com nossa visão, como já foi falado, nós estamos abertos para o contraditório. Que aqui, irmão, nós não somos donos da verdade. O dono da verdade daqui se chama Jesus Cristo, tá? O único e Salvador. Beleza? Então vamos para mais uma aula de apologética e estaremos assim fechando a nossa grade escolar, ok? Vamos lá. Então, irmão, graças a Deus chegamos ao final da nossa videoaula e quero deixar esse versículo da Palavra de Deus para você. 1 Coríntios 4,6, nosso amiguinho Paulo fala o seguinte: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprenda de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Está lá em 1 Coríntios 4,6. Outra coisa que é interessante também aqui, bem abaixo, o pastor, o irmãozinho, né? Está lendo a Bíblia, então está assim escrito. A Bíblia deve ser estudada e não simplesmente lida. Ok, irmão? Então a Bíblia deve ser estudada, examinada, né? Você lê uma vez, não entendeu, lê de novo, e vai pedindo a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Ok? O Espírito Santo vai abrir tua mente, você vai entender as passagens difíceis da Bíblia. Caso tenha alguma dúvida, peça uma pessoa que entenda da palavra do Senhor para te ajudar. Ok? Então tá aí. Nosso versículo de fixação, tá? É esse, 1 Coríntios 4,6, que fala: não devemos ultrapassar o que está escrito. Beleza, irmão? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso você gostou da aula, dê um like. Caso você não gostou, dê um dislike. Fique à vontade. E veremos no próximo videoaula, assim se Deus permitir. Ok? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.